Olá, muito boa tarde. O debate sobre a legalização da eutanásia conheceu um contributo relevante, o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Um documento que vamos analisar daqui a pouco com Eunice Lourenço, chefe de redação da Rádio Renascença. Antes, mostramos temas que marcam a atualidade, a começar pela Semana do Papa, que apresentamos em cada quinta-feira, e quando se assinalam 5 anos da sua eleição. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É já uma imagem de marca na terceira semana da Quaresma. O Papa Francisco confessa-se e confessa durante uma liturgia penitencial na Basílica de São Pedro. Domingo foi um dia preenchido na agenda papal. No Ângelus, Francisco disse que as pessoas devem ter a coragem de reconhecer os seus limites sem perder a esperança nem recorrer a atalhos. Tante persone, cercando una via di uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie, come ad esempio il tunnel della droga o quello della superstizione o di rovinosi rituali di magia. A celebração dos 50 anos da comunidade de Santo Egídio levou o Papa até o bairro do Trastevere, em Roma. Na sua segunda passagem pela Basílica de Santa Maria, Francisco apontou a uma nova audácia por o Evangelho, centrada nas periferias da sociedade, com atenção particular aos mais pobres. Grazie della vostra generosità. Qui dentro c'è generosità. Cuore aperto anche, eh? Cuore aperto per tutti. Senza distinguere. Questo mi piace, questo non mi piace, questo è amico, questo è nemico, no, tutti. Esta semana recordamos o dia em que o mundo conheceu Jorge Mário Bergoglio, primeiro pontífice jesuíta e do continente americano. Francisco, Papa há 5 anos, tem deixado a sua marca por palavras e, sobretudo, por gestos. Non lasciatevi rubare la speranza. A série de catequeses sobre a missa está já na sua reta final. Esta semana, a audiência geral foi dedicada à oração do Pai Nosso. Quante volte c'è gente che dice Padre nostro, ma non sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando tu dici Padre, Lui è il Padre tuo, il Padre dell'umanità, il Padre di Gesù Cristo. Tu hai un rapporto con questo Padre? Ah, no, non avevo pensato. E também esta semana o Portal do Vaticano apresentou o trailer do novo filme de Wim Wenders sobre o Papa Francisco, com estreia marcada para 18 de maio nos Estados Unidos da América. O documentário procura apresentar o trabalho de reforma do Papa e as suas respostas às questões globais atuais. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Adriano Moreira comentou a ação de Francisco nestes 5 anos de pontificado para sublinhar a sua capacidade de denunciar a injustiça e lembrar os mais frágeis. O que juntou a sabedoria dos jesuítas com a humildade dos franciscanos, para impedir que se consuma o modelo da ciência sem consciência, consequência do facto de a Europa ter deixado de ser a luz do mundo, do Ocidente dar mostras de ter entrado no outono, ao consentir que o credo do mercado vá substituindo e afastando o credo dos valores. O Papa Francisco veio lembrar que o poder da palavra pode vencer a palavra do poder. Poucos dias após ter orientado um retiro ao Papa e à Cúria Romana, o padre José Tolentino Mendonça falou da sua experiência e do Papa que está há 5 anos à frente da Igreja. Nesta sessão evocativa do 5º aniversário de pontificado do Papa, o vice-reitor da Universidade Católica estava em condição privilegiada para o fazer. Quando o Papa Francisco me falou, a primeira coisa que ele disse foi: olha, Santo Padre, eu sou um pobre padre. Ele disse: é bom seres um pobre padre. Mas todas as vezes que ele falou comigo,
ele tratava-me por padre. Padre Tolentino. E no retiro foi assim que eu me senti. Senti-me um padre a falar para o Santo Padre. Uma experiência inédita, onde o padre Tolentino reconhece que não lhe cabia o papel importante. Para as celebrações, os nossos casacos estavam arrumados mais ou menos por uma hierarquia. E estávamos cerca de 90 pessoas e o meu casaco era o número 89. De maneira que eu não tinha ilusões em relação ao meu papel. Tolentino Mendonça diz que o tema da sede, que inspirou as suas reflexões, é muito bíblico, muito tratado pelos autores cristãos, mas foi a sua dimensão antropológica que foi determinante para a escolha. E o Papa agradeceu eu ter lembrado e ter trazido alguns exemplos para lá da cerca do próprio catolicismo e do próprio cristianismo. E penso que essa é uma preocupação do Santo Padre, que é falar para todos. No fundo, o sonho dele, o sonho missionário de chegar a todos, e a Igreja em Saída é muito uma igreja mobilizada para ir ao encontro do mundo e dialogar com o mundo, escutando o que são hoje os grandes anseios, as esperanças e os sofrimentos do mundo contemporâneo. Neste pontificado de 5 anos, Tolentino Mendonça vê um Papa muito sensível às injustiças e à causa dos mais simples. Nós temos um Papa que não deixa para a segunda-feira a escuta do sofrimento humano. Ele escuta no sábado e sente como seu o sofrimento do mundo, e isso para nós cristãos é muito importante, porque ele veio acordar na Igreja a capacidade de ouvir a voz dos mais frágeis, dos vulneráveis, a voz dos mais pobres. E isso é uma riqueza muito grande para a Igreja. O elogio da sede, tema das reflexões escritas pelo padre Tolentino Mendonça para o retiro de Quaresma do Papa Francisco, vão agora ser publicadas em livro. A sessão comemorativa do aniversário do pontificado terminava com o olhar dos jornalistas acerca deste Papa. Diversos olhares sobre o mesmo homem e a sua ação de governo na Igreja. Aura Miguel, que acompanha Francisco nas suas viagens apostólicas, repete Francisco e diz que a realidade é superior à ideia. Para a jornalista da Rádio Renascença, Francisco olha a realidade à luz da fé e de uma condição existencial com Cristo. Sem a relação pessoal com Cristo, tudo se desmorona. E também acho que não é por acaso que ele tem este mote episcopal a partir desta relação existencial com Cristo, que é Jesus que olha para Mateus, não é? O mote é miserando atque eligendo, com misericórdia o elegeu, o escolheu. Portanto, consciente que ele é pecador, mesmo assim escolheu e amou. Esta disponibilidade para se deixar amar por Jesus é a condição, isso é a minha perspectiva, é claro, é talvez o aspecto mais definidor deste pontificado. Joana Haderer, da agência Lusa, destacou o alargar de horizontes que o Papa Francisco trouxe à ação externa da Santa Sé. Eu penso que nestes 5 anos o Papa Francisco já conseguiu alguns marcos absolutamente históricos, e gostava de destacar alguns desses momentos, começando se calhar por Cuba e o encontro histórico que ocorreu entre o antigo presidente norte-americano Barack Obama e o presidente cubano Raúl Castro, e que permitiu também, isto já foi posterior, mas antes, que permitiu o reatamento das relações diplomáticas ao fim de mais de 50 anos entre Washington e Havana. Para João Francisco Gomes, do Observador, é hoje necessário ter em conta que a revolução do Papa Francisco pode ser a continuidade que está a dar aos trabalhos dos papas que o precederam. Eu diria que do lado daqueles que veem o Papa Francisco como uma grande revolução na doutrina, uma grande revolução nos escândalos que assolam a Igreja, vai haver algum desencantamento. E já tem havido, e eu penso que vai haver cada vez mais. As pessoas vão se perceber que o Papa Francisco não é essa revolução.
que muitas vezes se quer fazer passar, sobretudo em muitos grupos fora da Igreja. Não é uma revolução de mudar radicalmente a face da Igreja. Nesta matéria, Joaquim Franco diz que estamos sempre num jogo de interpretação. Mas o jornalista da SIC considera que esta é uma revolução e é imparável. Há mudanças, acertos, reconsiderações e atualizações na Igreja e pela Igreja também no mundo. E que tem este Papa como rosto e protagonista. E esses dinamismos, no nosso entender, estão numa marcha imparável. Não necessariamente irreversível, porque só o tempo cronológico o é, não é? Mas numa imparável expectativa. Foram criadas expectativas e o homem corresponde a algumas expectativas. E está numa dinâmica imparável. Otávio Carmo afirmou que a atenção aos frágeis e aos sem voz é a grande dinâmica do Papa Francisco. O vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia considera que isto interessa ao mundo e deve interessar aos jornalistas. E este pontificado, obviamente, na linha de anteriores, há muita coisa que aqui foi dita que eu posso evocar Bento XVI, João Paulo II, para dizer que há uma linha de continuidade, tem sido um pontificado centrado nos últimos, naqueles que foram deixados sem fala. O lugar da fala, a importância da fala no mundo globalizado é uma preocupação central do Papa Francisco, embora não seja tão mediática, porque é muito mais mediática a história do sistema económico. Mas para nós jornalistas é importante que o Papa diga que fala em nome daqueles que a globalização deixou sem palavra. Olhar sobre o Papa Francisco, 5 anos à frente da Igreja Católica. No portal eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida manifestou-se contra o projeto de lei do PAN sobre a eutanásia. Um tema que agora analisamos com Eunice Lourenço, chefe de redação da Rádio Renascença. Boa tarde. Obrigado, Eunice, por estar neste programa. Que passo é dado neste debate a partir deste parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida? É um passo da opinião autorizada, por assim dizer, não é? Porque o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida promoveu ao longo do último ano vários debates sobre este assunto, em grande parte motivado pelo pedido do Presidente da República para que se fizesse um debate alargado sobre este assunto, e é a comissão que em Portugal mais está avalizada para emitir opinião sobre este tipo de questões. Ao fazer este parecer sobre o projeto do PAN, que é o primeiro projeto a ser avaliado, como que o Conselho Nacional de Ética estabelece o parâmetro para a discussão e para todos os outros projetos de lei. Apesar disso, o PAN, como informava a Renascença esta quarta-feira, ou esta terça-feira melhor, mantém o seu projeto de lei. Sim, mantém, porque o parecer não é vinculativo. A Assembleia da República, em relação a vários projetos de lei, tem que pedir pareceres sobre várias entidades. E, no caso de eutanásia, tem de pedir parecer ao Conselho Nacional de Ética, mas esses pareceres não são vinculativos. Além disso, o PAN foi não só o primeiro partido a entregar um projeto de lei, que já está no Parlamento há vários meses, como o único partido a ter este assunto no seu programa eleitoral, ainda que não propriamente dizendo que pretende a legalização, mas dizendo que pretendia lançar este debate. Dá-lhe algum outro tipo de legitimidade para o debate? Tanto quanto a legitimidade da votação que teve, não é? Enquanto que o Bloco de Esquerda, que chegou a ter a eutanásia no seu programa eleitoral de 2011, não a teve no programa eleitoral para 2015. Mas voltando aqui ao parecer do Conselho de Ética... E aos fundamentos que eles... há fundamentos que se aplicam em específico ao projeto do PAN, mas muito
muitos dos fundamentos que o Conselho usa podem aplicar-se à generalidade dos projetos para a legalização da eutanásia, porque uma das coisas que o Conselho diz é que não se pode colocar no mesmo plano a recusa de tratamentos e o pedido de morte. Também não se pode, também diz que o Estado não pode concentrar os seus deveres em dar resposta a quem pede a morte, quando os seus deveres devem ser satisfazer a carência de cuidados paliativos. E diz ainda que o Código de Conduta dos Médicos não permite que participem neste tipo de práticas. Isto são alguns dos 10 argumentos que podem ser estendidos a outros projetos. Em relação ao projeto do PAN, em concreto, faz uma crítica de que a legalização da eutanásia pretende ser legitimada pela autonomia de quem a pede, mas o projeto, ao exigir a validação dessa manifestação de desejo por terceiros, não garante essa autonomia. E também não garante essa autonomia porque não apresenta condições de verificação suficientes para essa autonomia. E, portanto, este parecer vem dar eu acho que o primeiro dado ético para a discussão e em breve haverá provavelmente um parecer também sobre o projeto do Bloco de Esquerda, que é o outro que já está entregue. Um parecer que já aconteceu é de quem está no terreno, nomeadamente os enfermeiros. Sim, os enfermeiros também fizeram um parecer sobre o projeto do Bloco de Esquerda, que tem, o parecer dos enfermeiros tem um lado um bocadinho corporativo, fazem uma crítica ao projeto do Bloco, dizendo que o Bloco quase que toma como única profissão ligada à saúde a profissão de médico, ignorando os enfermeiros, mas também tem um ponto que vai muito ao encontro do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é a questão de não se pode apresentar a morte a pedido como uma solução sem primeiro dar ao doente todas as condições, nomeadamente ao nível dos cuidados paliativos, para minorar o seu sofrimento. De que forma é que podemos esperar o decorrer desse debate, nomeadamente, enfim, na parte processual na Assembleia da República? Na parte processual está um bocadinho atrasado. Aqui em fevereiro pareceu que ia andar mais rapidamente, porque o Bloco apresentou finalmente o seu projeto. O Bloco primeiro, há cerca de um ano, apresentou um anteprojeto, andou a discuti-lo por todo o país e depois fez uma conferência nacional e entregou o projeto de lei. E, nessa altura, o PS, que tinha dito que não teria um projeto próprio, disse que então também teria um projeto próprio, e os Verdes também disseram que teriam um projeto próprio e anunciaram-no para a semana seguinte. Mas já passaram várias semanas e não há esses dois projetos, nem do PS nem dos Verdes. No caso dos Verdes, o que se sabe é que terá uma característica diferente dos que já se conhecem, que é só permitir a prática de eutanásia em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Parlamento está à espera que os restantes partidos entreguem propostas neste sentido. Depois será marcado um debate primeiro na generalidade. Todos os partidos que propõem a legalização da eutanásia já disseram que pretendem ter este assunto debatido e aprovado até ao verão, até ao fim desta sessão legislativa. De facto, o tempo está a correr e, para além de todo este processo de debate na generalidade, aprovação, debate na especialidade, e apesar de o Parlamento já ter ouvido várias entidades a propósito da petição inicial pela legalização da eutanásia, ainda será preciso continuar a ouvir entidades. Portanto, eu penso que o processo ainda demorará algum tempo, ainda levará a algum debate e eu acho que também, finalmente, por outro lado, está a haver alguma mobilização e organização de alguns debates
por parte de quem é contra a eutanásia. E em termos partidários, o único partido que é contra a eutanásia é o CDS. E isso foi, aliás, muito notório no Congresso deste fim de semana e já esta quinta-feira à noite também o CDS promove um debate em Alvalade sobre este assunto. Interessa afirmar esse princípio da não legalização da eutanásia também pela sociedade civil, para que o debate não aconteça só entre contagens de votos? Sim, eu penso que interessa, até porque a sociedade civil que se manifesta através do voto não se pronunciou, como há bocado dizíamos, Sim. só o PAN é que tinha este assunto no seu programa eleitoral e, portanto, nas eleições legislativas de 2015, que são as eleições que deram este Parlamento, não foi a votos a legalização da eutanásia e, portanto, a sociedade civil deve dizer o que pensa sobre este assunto, até para legitimar qualquer pedido ao Presidente para que promulgue ou não promulgue uma eventual legalização da eutanásia. Há quem diga que o Parlamento, precisamente por isto não ter estado nos programas eleitorais dos principais partidos, não tem legitimidade para aprovar um assunto destes. Há quem defenda o referendo, também há quem diga pelo contrário, a vida não é referendável e este não será um assunto de referendo, até porque levaria a um extremar de posições num assunto em que muita gente tem mais dúvidas do que certezas, mas acho que é muito importante não só a sociedade civil fazer-se ouvir, mas a sociedade civil fazer-se compreender e tentar compreender tudo o que diz respeito a este assunto. Porque... E também por isso, infelizmente, o nosso tempo já chegou ao fim. Nós teremos aqui, por certo, mais oportunidades para continuar Deixa-me só dizer, este debate. O que é importante é as pessoas perceberem que há aqui diferença entre deixar morrer ou matar. Claro que o matar não há de ser a resposta para o sofrimento. Muito obrigado, Eunice Lourenço, por ter estado aqui no programa Eclésia a propósito deste debate sobre a legalização da eutanásia. Mais logo, siga-nos na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.